Como usar o case no SQL Server. Fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Eu sou o JR, bem-vindo de volta ao canal JR Office. E hoje vamos de SQL Server. Hoje trazendo a função case para vocês. Então, como que usa essa estrutura case aqui, JR? A estrutura case é para você inserir, por exemplo, mais uma coluna, só que com uma condição, né? Se tal condição for concedida, então vai retornar tal valor. Isso é a função case. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês usando o banco de dados aqui do próprio SQL, né, da Microsoft, né, Works 2017, que é para estudos, né. E aqui tem uma tabela que chama Production Pronto Product Inventory, que é o inventário, né, de produtos. E aqui eu tenho o ID do produto, que é o código, e a quantidade. Então, e aí eu coloquei uma terceira coluna que é um tipo, né? E aí eu categorizei. Se tal quantidade for maior do que 500, então ele vai ter o tipo de mais, quer dizer que tem muito produto. Se for maior que 400, muito. Se for menor que 300, maior que 300, suficiente. Se não atender nenhum dos três, ele vai ser pouco. Tá? E observe que o case, quando ele encaixar em algum aqui que ele está lá, ele está procurando, ele chegou, encontrou 500, ele vai, altera, faz a coluna com demais e já sai. Ele não vai procurar as demais aqui. Tá? Isso é a função case. Então, quando a quantidade for maior do que 500, então você vai retornar para mim essa palavra demais. Tá? E depois fecha com end e coloca o tipo da coluna. Então, bora lá criar essa estrutura. Então, vou criar aqui uma nova consulta. Vou trazer aqui o select para vocês verem. Asterisco from production product inventory. Aqui. Vou selecionar ele aqui. Tá? Então, quem que eu quero? Eu quero trazer o product ID e a quantidade, quantity. Então, vamos lá. Select. Já vou pôr aqui o product ID from production ponto product inventory, que é esse cara aqui, tá? Só que esse from eu vou trazer ele aqui para baixo, que a gente vai colocar outras coisas no meio. E aqui a quantidade, quantity. Aí é que entra o case, pessoal. Quando você quer colocar a coluna, você chama o case, tá? E aqui o end. Vamos chamar essa coluna de tipo. Legal. Agora vem a estrutura when. When quantity for maior do que 500, then, e aí você coloca o retorno, que no nosso caso é demais. Vou copiar, colocar aqui mais 2, maior que 400, tem muito, maior que 300, suficiente,
e o else é o x, é pouco. Vou colocar como pouco. Tá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Faltou só colocar uma vírgula aqui, que é a terceira coluna. Pronto. Deixa eu trazer aqui para cima. O ideal é sempre indentar o código, tá? Para mostrar que esse case aqui, ó, esses whens é esse case aqui. Então vamos selecionar aqui, executar, ó lá. Então o que está acima de 400 ele trouxe muito, acima de 300 o suficiente, acima de 500 demais. O que for diferente disso vai ser pouco. Por exemplo, esse cara aqui, ó, 283, está menor do que 300. Então ele foi classificado como pouco. E se eu colocar isso aqui ao contrário? Se eu inverter, se eu começasse com 300, 400 e 500, vai dar errado. Por quê? Ó? Vou copiar já isso aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos voltar aqui a nossa estrutura. Então eu coloquei aqui um comentário, case na ordem correta. Se eu começar de baixo, quando eu dar o 300, ele já não vai procurar mais. Observe o que vai acontecer. Ó. Então ficou tudo suficiente, porque concorda que ele pegou e viu, 408 é maior do que 300, é suficiente, e já saiu. Tá? Então é por isso que a ordem aqui, quando você estiver montando o case, é importante. Então só ficou suficiente e pouco aqui embaixo. Ó, suficiente e pouco. Só esses dois, não entrou o muito e o demais. Porque a ordem aqui está incorreta para o case que a gente quer fazer. Tá? Então essa é a estrutura case. Tá? Então você pode inserir uma nova coluna com condições. Daí você vai colocando quais as condições. Se atender aquela condição, então você vai colocar aquela informação que você precisa. É muito útil o case aí do SQL, tá? Para facilitar aí algum dado novo que você quer trazer na sua consulta, tá legal? Espero que tenham entendido. Caso tenha ficado ainda com alguma dúvida, comentem, tá, pessoal? Que estarei respondendo assim que possível. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, compartilhar com os amigos e agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!